Bom dia meus alunos, alunas. Professor Barrinha mais uma vez, nessa tentativa de manter contato com vocês remotamente, não é? Já que presencialmente a gente está ainda impossibilitado, mas eu acho que logo logo a gente deve voltar, né? No nosso primeiro contato a gente trabalhou capitalismo, né? Trabalhamos definição, origem, características, não foi isso? Então hoje a gente vai trabalhar globalização, até uma atividade já enviei para vocês, mas eu queria reforçar um pouco essa temática sobre globalização para a gente esmiuçar mais um pouco, tá certo? Então a gente vai falar sobre globalização, que está no capítulo 3 do livro de vocês, né? No final eu vou deixar uma dica, que é um documentário, acho que o melhor documentário sobre globalização que eu conheço, é com base num livro, né, do maior geógrafo brasileiro, Milton Santos, certo? Então, comecemos então. Primeiro, o que é globalização? Qual sua origem? Quais suas características? É um fenômeno positivo ou negativo para o mundo? Todo país participa desse processo de globalização? Então, essas e outras questões são algumas das quais a gente vai responder aqui. Primeiro, globalização. O que é que eu entendo por globalização? Se você for para a geografia, na nossa área, nós vamos ter uma definição para a globalização. Se você for para a história, você vai ter outra definição para a globalização. Se você for para a economia, se você for para o sistema de comunicação, sociologia, filosofia, muitos são os conceitos de globalização. Né? Se você fizer uma pesquisa na sua rua e perguntar para as pessoas que estudaram um pouco mais o que é globalização, você também vai ouvir talvez uma definição diversificada, tá certo? Mas assim, juntando um pouco de história e de geografia, eu diria que globalização é essa atual etapa do capitalismo. Né? Veja que a gente falou em 4 etapas do capitalismo no conteúdo anterior. Então é essa atual fase do capitalismo, né? Caracterizada por uma crescente interdependência entre povos, nações e territórios, né? E naturalmente marcada, vamos dizer assim, por uma conexão econômica muito mais fortalecida do que no passado. Né? Então, essa globalização que eu estou falando, essa definição que eu cito, é essa globalização dos dias atuais. Né? Essa globalização em curso que a gente vive nos dias atuais e que as pessoas das mais diversas áreas falam por aí. Né? Mas quando foi que surgiu a globalização? O processo que atualmente a gente chama de globalização, ele tem uma origem histórica bem mais antiga. Né? Ele nasce junto com o modo de produção capitalista. Então, a globalização nasce naquele momento em que algumas nações europeias se lançam ao mar para ampliar o seu horizonte geográfico, né? Ou seja, as conquistas ultramarinas, né? O período colonial, né? O período das grandes navegações. Ali nasce a globalização. Então, a globalização ela é um fenômeno, se é que a gente pode chamar de fenômeno, eminentemente capitalista. Então, não posso falar de globalização socialista ou comunista. A globalização é capitalista, tá certo? Então a gente começa com essa definição, né? Essa crescente interdependência entre povos, nações e territórios, unificando territórios, sendo caracterizado principalmente por uma força econômica muito forte. Né? Então a globalização ela é social, ela é cultural, ela é tudo, mas ela é sobretudo econômica. Né? Olha o que, repito, olha o que a gente está vivendo atualmente. Né? Qual é a grande preocupação no mundo inteiro hoje com a pandemia do coronavírus? É o mundo pós-pandemia. Ou seja, como é que as economias vão se comportar, como é que as pessoas vão se comportar, os empregos, né, a geração de riqueza e renda, como é que vai ser depois da pandemia? Então veja que o elemento economia ele é muito forte nesse processo atual de globalização. Não que ele não tenha sido historicamente forte em outros momentos, mas atualmente ele é muito mais forte e isso é fortalecido principalmente por conta dos avanços científicos e tecnológicos aplicados, né, nos mais diversos campos da nossa vida cotidiana, né, nos transportes, nas comunicações, tudo que você imaginar, certo? Então a definição seria essa. E a origem, né, lá século XV e XVI, com a expansão marítima e comercial. Então, quando eu falo de globalização, origem, século XV e XVI, e pulo para o século XXI e cito uma definição, o que foi que houve entre o século XVI e o século XXI? O processo de globalização ele veio só se intensificando até chegar na sua fase atual. Então, a fase atual, isso fica bem claro na definição, é apenas uma de suas etapas. Isso significa dizer que
O processo de globalização que a gente vive hoje, ele não vai se encerrar aqui. Ele vai ter outras roupagens, ele vai se remodelar, né, para outros momentos que virão mais aí para frente, né? O que a gente nota é que pós-guerras, né, pós-revoluções, pós-pandemias, o capital ele procura se renascer das cinzas, vamos dizer assim. E pode ter certeza que o processo de globalização ele vai ter uma caracterização nova daqui para frente. Né? Quais seriam essas características? Isso a gente vai ver os especialistas analisarem e mostrar para nós, certo? O processo de globalização é um processo homogêneo? Ele atingiu o mundo da mesma forma? Não. Existem alguns países que não se inseriram nesse processo de globalização da mesma forma que outros. Por quê? Porque a globalização ele é um processo seletivo. Aqueles países que fizeram seu dever de casa, investiram em educação, ciência, tecnologia, né? Melhoraram o padrão de vida de suas populações, né? Melhoraram suas estruturas produtivas, esses países são dizer assim, os detentores hoje na economia global, são os pioneiros, vamos dizer assim, os que estão aí na pole position, vamos dizer melhor assim, do processo atual de globalização. Você não pode entender, por exemplo, os países da América Anglo-Saxônica, Estados Unidos e Canadá, dentro de um mesmo sistema global que se encontram boa parte dos países africanos. Não pode. São capitalistas? São, mas são diferentes. Né? Então, aquilo que a gente comentou também sobre o capitalismo ele é um fenômeno desigual. Ele é um sistema marcado pelas desigualdades. Certo? Bom, se nem todos os países participam do processo de globalização da mesma forma, quais as consequências? As consequências são que uma música já dizia, né? Ou seja, enquanto uns enriquecem cada vez mais, outros empobrecem cada vez mais. Enquanto o de cima fica rico, o de baixo fica pobre. É isso que a gente verifica hoje. Você vê que as maiores descobertas científicas, os melhores centros de pesquisa, as melhores universidades, os produtos de maior qualidade saem de onde? Justamente daqueles países que, desde o seu princípio, investiram em educação, ciência e tecnologia. Japão, Coreia do Sul, a própria China, né? Alemanha, França, Itália, Estados Unidos e Canadá. Então, esses países são os países que estão na dianteira, né, do processo de globalização. E para materializar no espaço geográfico esse domínio, né, desses países, eles espalharam pelo mundo inteiro, né, suas empresas, suas multinacionais, levando novos estilos de vida, estimulando o consumo, que é outra mola propulsora do processo de globalização, a gente vai falar já já de suas características, é justamente o consumo. Consumo de forma desenfreada, ainda que consequências possam vir, seja para as pessoas, seja para a natureza, né? Mas o consumo ele se faz muito presente, né? De forma religiosa, né? Certo? Quais seriam as características da globalização? Uma primeira característica que a gente pode citar é a expansão do capital. Nós vivemos numa economia mundo nos dias atuais, né? Ou seja, o capital ele se espalhou pelo mundo inteiro de uma forma instantânea, se espalha de uma forma instantânea. Então hoje, determinado grupo de pessoas, sei lá, seja lá quem for, uma empresa, aplica dinheiro em bolsa de valores no Brasil, sem sair do Japão, sem sair do seu país de origem. Né? Ou seja, só transferindo o capital alimentado pelos fluxos, né, tecnológicos que existem nos dias atuais. Outra característica que a gente pode citar, a crescente disparidade entre os países. As desigualdades aumentaram muito nos últimos anos por conta do processo de globalização. Como a gente comentou, nem todos os países estão inseridos da mesma forma. Né? Nem todas as populações consomem da mesma forma. Né? Então, quando você vai para um shopping, olha o nome, né? Shopping, já começa por aí. E você visita, vai a um cinema, né? Assiste a um filme cuja produtora é norte-americana, inglesa ou australiana. Os atores são desses respectivos países. Ao terminar o filme, você vai lanchar. Você vai para uma loja da McDonald's. Né? Lancha, pede lá um Big Mac falando inglês. Né? Sobrou um dinheirinho, vai comprar um celular da Samsung, celular, um iPhone da Apple, certo? Então,
Todas as pessoas têm acesso a isso? Não. Nem todo mundo tem acesso a esse dia que você teve. Então, o processo de globalização é um processo desigual. Ele é pintado como se fosse fábula, né? Como se fosse mil maravilhas. Mas, por outro lado, existe uma outra globalização, uma globalização mais perversa, né? Uma frase bastante conhecida do autor de A Indústria da Cerca, lembro já o nome do autor, ele diz que nesses dias atuais, metade da população não dorme, com medo da outra metade que não come. Então você vê como a gente vive num mundo desigual, né? Um mundo muito desigual, né? Onde as desigualdades se dão de forma exorbitante. Volto de novo, a pandemia do coronavírus está mostrando, né, no nosso país, como nós somos omissos em investir no sistema de saúde para beneficiar os mais pobres, né? Porque quem é rico tem plano de saúde, se bem que nem eles estão protegidos nos dias atuais, certo? Outra característica que a gente pode citar da globalização, além do fluxo de capitais, das desigualdades internacionais que cresceram muito, são os avanços científicos e tecnológicos. Não resta a menor dúvida que os avanços científicos e tecnológicos eles são de grande relevância para o mundo, né, para a população mundial. Há descobertas científicas, a descoberta de uma nova vacina, de um novo medicamento, a, a, a possibilidade, né, de você ter acesso, por exemplo, com o seu celular a uma informação que está lá no Museu do Louvre da França, né, numa biblioteca na Inglaterra. Você é possível fazer isso no seu smartphone da sua casa. Então, os avanços científicos e tecnológicos são muito positivos, né? Esses avanços científicos e tecnológicos aplicados, por exemplo, nos transportes, né? Transportes mais eficientes, com maior capacidade de cargas, né? Você vê navios hoje lotados de containers, com uma capacidade de carga e uma velocidade muito maior do que no passado, encurtando as distâncias, né? Aquele mapa, um mapa bastante conhecido do geógrafo americano David Harvey, né? Ele mostra o mundo em vários tamanhos, né? Um mundo desse tamanho, depois menor, menorzinho, menorzinho. É o mesmo mundo, mas é que as distâncias se encurtaram. Se encurtaram por quê? Porque a velocidade está vencendo o tempo. Isso é reflexo dos avanços nos científicos e tecnológicos. As redes sociais, a internet, então são pontos positivos que a gente pode apontar no processo atual de globalização. Outra característica que a gente pode citar, né? O lucro, né, que eu havia falado. O lucro e a mais-valia, que a gente já comentou, é a essência do capital nos dias atuais, né? E aí eu falo lucro, associo a consumo logo, né? Lucro e consumo. Os shopping centers, né, os centros de compras, eles são verdadeiros templos, né? Que são cuja a religião passou a ser o consumo e até o consumismo. O consumo daquilo que se faz necessário para a nossa sobrevivência. O consumismo é aquilo que é exacerbado, né, que está além da necessidade básica. Né? Aí, geralmente é uma pequena parcela do mundo que entra nessa etapa do consumo, que a gente chama de consumismo. Né? E aí a gente verifica uma outra estratégia do capitalista, né, nesse mundo global que está atrelado ao consumo e ao consumismo e o lucro, que é a obsolescência programada. O que é a obsolescência programada? Nada mais é do que eu programar o tempo de vida de um determinado objeto para que ele seja consumido novamente. Certo? Tipo uma impressora, um celular, né? Algumas impressoras, por exemplo, a impressora da Samsung, ela vem com total X de cópias e impressões. O chip está lá, indicando isso. Depois disso, pronto, só outra. Então, programar o tempo de vida de um determinado produto é o que a gente chama de obsolescência programada. Qual é a intenção do capitalista? É fazer com que as pessoas consumam muito mais. Quem paga o preço disso? A natureza. Né? Então, são algumas características que a gente pode apontar, né, nesse mundo global que nós vivemos hoje. Né? O desemprego. O desemprego aumentou muito, naturalmente a pobreza.
Nós temos dois tipos de desemprego nos dias atuais, né? O desemprego estrutural e o desemprego conjuntural. Qual é a diferença entre eles? O desemprego conjuntural é esse que a gente está vivendo nos dias atuais, né? Ou seja, muitas empresas, em função de não estar produzindo, em função de não estar produzindo, vendendo, estão demitindo seus funcionários, né? Então ele se dá por uma conjuntura na economia do país, alguma alteração. Então, a pandemia do coronavírus vai gerar está gerando esse desemprego chamado de desemprego conjuntural. E o desemprego estrutural, esse é pior. Por quê? Porque esse desemprego está atrelado às inovações tecnológicas, aquelas que eu falei agora há pouco. Nos dias atuais, né, é óbvio que os capitalistas eles procurem aprimorar sua atividade produtiva, né, modernizem sua atividade produtiva. Isso quase sempre passa por modernização dos seus equipamentos de produção. E isso gera desemprego. Agora, esse desemprego ele pode ser resolvido com qualificação do trabalhador, né? O outro é mais temporário, né? A crise passa e o emprego volta novamente. Aliás, uma outra característica da globalização, que é capitalista, são as crises. As crises econômicas, elas são cíclicas agora. Elas sempre vão existir. Nós estamos vivendo uma agora, a gente vai sair dessa crise e outras crises virão. Isso aí pode ter certeza. É a lógica do capital, né, que a gente vive nos dias atuais, certo? Uma outra característica da globalização, que tem a ver com esse encurtamento da distância, né, e a prevalecência, vamos dizer assim, do aspecto econômico, é a formação de blocos ou alianças econômicas entre países, né? Os países cada vez mais se juntam para estabelecer metas e acordos comerciais entre si, como a União Europeia, como o Mercosul, como o NAFTA, entre outros blocos econômicos, né? Então, isso é uma característica que a gente tem hoje, certo? Então, o processo de globalização tem muitas características que são inerentes, né? Estão implícitas, melhor dizendo, nessas que eu citei. A teoria econômica em curso, que a gente chamou de neoliberalismo, né? Que prega a redução da participação do Estado na economia, é uma característica também dos dias atuais, né? Os conflitos, né? Que muitos pensaram, como acabou a Guerra Fria, que era disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, então vão acabar os conflitos. Pelo contrário, os conflitos aumentaram no mundo. Os países também estão gastando mais com armamentos. Mas isso significa dizer que a gente vai ter uma terceira guerra mundial? Não necessariamente. Então por que os conflitos aumentaram? Eles têm outras justificativas, têm outras causas. Em geral, os conflitos da Guerra Fria estavam atrelados à oposição entre capitalismo e socialismo, né? Nos dias atuais, os conflitos têm uma relação mais de disputas econômicas, né? Disputas territoriais, conflitos étnicos, e aí entra um outro aspecto importante. Com a globalização, as minorias elas se viram na possibilidade de buscar sua identidade, né? Ser representada por eles mesmos. Então imagina minorias que estão há décadas dentro de um outro país, mas que têm uma característica diferente, falam diferente, cultura diferente, então eles querem ser independentes também. Então os movimentos pró-independência, eles cresceram muito também com a globalização em curso, né? E aí entra um outro aspecto, né? Lembro, por exemplo, da Primavera Árabe, né? Foram aquelas ondas, né, de manifestações que ocorreram em alguns países do norte africano, do continente africano, em que as pessoas marcavam os encontros, né, das rebeliões, das revoltas, das manifestações, utilizando o celular, utilizando as redes sociais, né? Então as redes sociais hoje estão aí para o bem e para o mal. É uma característica do mundo global que a gente vive hoje. Tá certo? Então a gente nota que o processo de globalização é um processo que não é recente, né? Que nasce com o capitalismo e que foi com o tempo se aprimorando, né? Foi se intensificando. Se a gente pudesse apontar uma diferença entre a globalização atual, essa do século XX, essa pós-briga capitalismo-socialismo, pós-Guerra Fria, e a globalização lá da expansão marítima e comercial, a principal diferença que a gente pode apontar é a rapidez com que as coisas acontecem, a velocidade com que as coisas acontecem. Os fatos são muito mais rápidos, né? O acontecer do outro, né? Ou seja, como o outro vive,
a gente fica sabendo de forma instantânea, né? Na palma da mão da gente ali, utilizando o nosso smartphone, né? Outra característica que a gente poderia citar, não menos importante, é a solidariedade. Quer queira, quer não, a solidariedade ela cresceu muito no mundo, né? Então tenho certeza absoluta que chineses, brasileiros, norte-americanos, ingleses, franceses são mais solidários hoje, né, em função dos problemas que a humanidade está passando hoje nos dias atuais. Pode ser que a gente venha a ter uma nova sociedade, uma sociedade com um pensamento diferente em relação ao vizinho, em relação ao imigrante, né? E aí puxo outra característica, xenofobia, né? A xenofobia é o preconceito, é a aversão ao estrangeiro. Cresceu muito também nos últimos anos e é meio contraditório, porque quando a gente fala de globalização, a gente imagina de quebra de fronteiras. Então, a partir do momento que eu tenho xenofobia, eu tenho uma aversão ao estrangeiro. Então, eu não quero o estrangeiro no meu território, né? Alguns países, inclusive, têm movimentos para isso. Os skinheads na Alemanha, né? Os movimentos neonazistas, né, que se espalharam pelo mundo, não só na Alemanha, mas na França, inclusive no Brasil também. Nós temos movimentos assim, que são aversivos a nordestinos que saem daqui para São Paulo, negros que saem daqui para São Paulo, né? Então é uma aversão. Então isso também cresceu com o processo de globalização. Tá certo? Eu vou enviar como atividade para vocês, né, a, uma análise crítica. Você pode fazer isso numa lauda, né, uma análise crítica de um documentário que eu vou mandar para vocês. Vou botar um nome, mas vocês procuram aí no smartphone de vocês, no Google, né, tem, que é um documentário sobre, de certa forma, a vida e obra do Milton Santos, mas baseado principalmente nos seus últimos livros, né, por uma outra globalização, tá certo? Eu vou mandar por escrito essa atividade. Então seria uma análise crítica desse documentário, tudo bem? Valeu, até a próxima. Forte abraço a todos. Até mais.